Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos arcanos que, bom, costuma dar um certo receio, né? A Torre, o arcano 16. E temos aqui uma análise bem interessante baseada no material chamado Tarô Arcano 16, a Torre, Queda e Renascimento. A proposta é ir além daquela visão só de desastre, sabe? Ver a Torre mais como libertação, chegada da verdade e até uma chance de reconstruir de um jeito mais autêntico. Tem uma frase lá que marca bem: tudo que foi erguido sem alma, cairá. A ideia é desvendar um pouco essas camadas. Exato. É uma perspectiva que convida a olhar além do caos aparente, né? Buscar entender qual é o chamado para a transformação que está ali, naquela queda toda. Uhum. E o ponto central que essa análise traz é justamente a queda como despertar. Isso. Quer dizer, a torre não viria para punir, mas para libertar mesmo. Seria o colapso daquilo que no fundo já estava meio corrompido, sabe? As ilusões que prendem a gente. Sim, as estruturas que não se sustentam mais. Aí o texto até provoca, né? E se a ruína for o início de algo verdadeiro? Como é que a simbologia da carta ajuda a entender isso, segundo essa visão? Ah, simbologia fundamental aqui. Por exemplo, a própria torre caindo. Não é só destruição. É interpretada como a queda do ego, sabe? Aquelas estruturas mentais rígidas se rompendo, o orgulho desfeito. Faz sentido. E o raio? O raio seria tipo uma iluminação súbita, uma intervenção da força da verdade quebrando as defesas. Não só caos, mas clareza forçada. Entendi. E as pessoas caindo? Representariam as máscaras que a gente usa, né? Elas se rompendo e, com isso, liberando a alma, a essência que estava ali, sufocada. Essa coisa do orgulho desfeito me lembrou na hora. O material até cita de leve, né? As mitologias de queda, tipo Babel. Exatamente. É o arquétipo clássico do orgulho humano que tenta ir além dos limites e, bom, acaba em colapso. E como isso se conecta com a parte mais psicológica que a análise traz? Ah, sim. Eles chamam de psicologia da desconstrução. Trazem Jung, por exemplo, falando da dissolução de uma persona, da nossa máscara social, quando ela fica rígida demais. Uma erupção do inconsciente forçando a gente a se ver de verdade. Isso. E mencionam também o Hillman, que via a crise não como um problema, mas como uma epifania à força. Algo que a alma precisa para se revelar, mesmo que doa para o ego. Interessante. Daí surge aquele contraste, né? Entre a sombra, que é negar, se apegar ao que já morreu, e a luz, que seria a entrega, a coragem de recomeçar do zero se preciso. E fica aquela pergunta no ar, né? O que estou sustentando que já não tem mais alma? É uma pergunta forte. E para reforçar essa visão menos, digamos, negativa, a fonte lista as 7 verdades do raio. Algumas são bem impactantes. Sim, elas ajudam a recontextualizar. Tipo essa. O colapso é um tipo de misericórdia. Puxa. É forte, né? Tira o peso do castigo. E outra. Não se cura o que não se rompe. Ou então, só constrói novo quem aceita enterrar o velho. São ideias que mudam a chave de como a gente encara uma crise dessas. Com certeza. Essas verdades amarram bem a visão transformadora que o material propõe. A torre deixa de ser o fim da linha, né? Vira outra coisa. Vira, como eles dizem, a queda daquilo que nos impedia de começar de verdade. É uma purificação necessária, mesmo que bruta. É o espírito dizendo chega para narrativas vazias. O colapso revelando o céu que o ego escondia. Essa imagem é boa. Exatamente. Uma perspectiva mais ampla que só aparece quando a estrutura antiga cai. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, a torre, por essa ótica, seria quase um rito de passagem, né? Uhum. Doloroso, sim, impactante, mas essencial para derrubar o que é falso e permitir uma reconstrução em bases mais reais, mais verdadeiras. Perfeito, é essa a ideia central. E, para finalizar, acho que vale deixar a pergunta que o próprio material lança, como uma reflexão mesmo. Qual seria? O que em mim precisa ruir para que eu veja o céu novamente? É um convite, né? Para a gente pensar no que talvez precise ser liberado internamente para a nossa verdade mais profunda poder, enfim, emergir.